Entonces, los términos de uso de la imagen y la voz consisten en que las sesiones coordinadas de los grupos de trabajo de la reunión ClioPsique que se están llevando a distancia a través de Microsoft Teams serán grabadas y posteriormente publicadas en el canal de YouTube del Laboratorio de Historia y Memoria de la Psicología por del Instituto de Psicología de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Por la presente, declaro que soy consciente y autorizo de forma gratuita el uso de mi imagen en todo y cualquier material, como imágenes de videos, fotos y voz capturados en el evento. Los materiales pueden ser difundidos en cualquier momento sin previo aviso en cualquier tipo de medio electrónico vinculado a ClioPsique, tales como sitios de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, entre otros. Declaro que estas imágenes no violan los derechos de imagen y que soy consciente de que este material compuesto de imágenes y sonidos pertenecen exclusivamente al Laboratorio de Historia y Memoria de la Psicología ClioPsique del Instituto de Psicología de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Eh, Pedro Felipe Neves de Muñoz, ¿estás de acuerdo con estos términos de uso de la imagen y la voz? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces eras el último que faltaba por el consentimiento. Y ahora vamos a darle inicio a nuestro grupo de trabajo. Vamos a empezar por el trabajo titulado Itinerarios da Pesquisa Histórica em Psicologia no Brasil, o grupo de trabalho História da Psicologia da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, por Alcides José Sánchez Vergara. Muito bem. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os participantes, né, da mesa. Eu sou professor de psicologia e desde 2004 leciono a disciplina de História da Psicologia em cursos de graduação. E neste período, eu tentei desenvolver uma pesquisa empírica nacionalmente para verificar os conteúdos que eram trabalhados nas disciplinas de graduação no Brasil, né? Para minha surpresa, muito pouca resposta obtive como retorno, né, da minha solicitação. Isso me levou a procurar, né, uma resposta na pós-graduação, né, na produção de pesquisas na pós-graduação, no sentido do material, né, disponível para os estudantes brasileiros, né? Minha preocupação inicialmente era mais com o ensino e com o que era ensinado, né, nos cursos de psicologia pelo Brasil, né? No Brasil existem aí, atualmente, em torno de quase 400 mil psicólogos, né? Então, houve uma expansão grande dos cursos de psicologia nas últimas décadas, né? E também da pós-graduação, né? Então, o curso de psicologia foi fundado no Brasil na década de 60, os cursos, né? E foi se construindo, então, uma rede de ensino na graduação. E a pós-graduação a partir dos anos 80, né? Da década de 80. Então, é tudo muito recente no Brasil, em termos institucionais, no que diz respeito ao trabalho de pesquisa e formação, né, de professores a nível de pós-graduação, né? E nos anos 80, então, foi criado a ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, né? A década de 80 no Brasil foi muito importante nesse sentido, né, que houve essa expansão da pós-graduação no Brasil, né, e criando um sistema nacional, né, de pós-graduação. E dentro disso, a ANPEP, que foi criada em 1983, né, a partir de 1988,
começou a organizar simpósios nacionais, e esses simpósios são realizados a partir dos anos 90, bienalmente, a cada 2 anos. Né? Foi aí, dentro desses simpósios, que se criaram, né, na associação, os grupos de trabalho. Né? E a perspectiva dos grupos de trabalho justamente reuniu os pesquisadores, né, dispersos no território, em torno da temática da história da psicologia, né, e outras temáticas também de pesquisa, mas aqui, particularmente, o meu interesse estava relacionado à história da psicologia. Né. Então, eu vou passar, então, a exposição, né, do material para que a gente possa, então, ganhar tempo, né, com a discussão e o debate, né, já que são 10 minutos, né, e passa muito rápido o tempo. Vou tentar abrir aqui. Então, a pesquisa se refere, né, ao grupo de trabalho História da Psicologia da ANPEP. O grupo foi criado em 1996 e o período da pesquisa são de 20 anos, de 1996 até 2016. Então, foi pesquisa, né, desenvolvida nos anos 2017 a 2019, que teve como objeto de estudos a produção científica dos pesquisadores do GT de História da Psicologia da ANPEP, né, no período entre 96 e 2016. O objetivo da pesquisa, então, foi analisar os caminhos percorridos pelos pesquisadores na investigação de temas e objetos da pesquisa histórica em psicologia no Brasil. O método aí utilizado foi a análise documental, né, não exaustiva das publicações dos integrantes do grupo e também registro das ações conjuntas realizadas pelo grupo durante este período de 2 anos. As fontes historiográficas, né, foram consideradas como fontes primárias os resumos dos trabalhos apresentados pelos pesquisadores nos simpósios da ANPEP, no período pesquisado, os relatórios, cadernos, coletâneas, consulta aos artigos nas revistas e os livros publicados conjuntamente pelos membros do grupo. Como material de consulta complementar, algumas obras importantes, como os dicionários biográficos e das instituições que foram produzidos em parceria com o Conselho Federal de Psicologia, e ainda vídeos editados em parceria com os conselhos regionais, as coleções, coletâneas e outras produções específicas. Né? O objeto da análise: qual a compreensão histórica da psicologia no Brasil, que problemas que podemos depreender com a análise da produção científica do grupo, e quais os itinerários percorridos na investigação, os temas e objetos de pesquisa histórica do GT. Então, são as duas grandes questões da pesquisa. O GT, então, né, desde sua criação, os objetivos do grupo com a produção da pesquisa em História da Psicologia consistem em investigar as fontes historiográficas, né, dos saberes e práticas psicológicas no contexto brasileiro, examinar desde o território nacional os desenvolvimentos teóricos e técnicos da psicologia como campo de saberes e práticas, estabelecer um intercâmbio internacional com centros de pesquisa na área, buscando diálogo em relação aos avanços teóricos e metodológicos, e também da utilização de técnicas mais refinadas de investigação histórica. E, por último, subsidiar com a produção do grupo o material didático, né, e a construção, né, de material para o ensino, né, nos programas de pós-graduação e pós-graduação no país. Para efeito assim, de exposição, né, do trabalho realizado, eu dividi em 4 ciclos, né, do GT. O primeiro ciclo, que registra a criação e a afirmação do grupo, né? O segundo, as discussões teóricas metodológicas. O terceiro, a institucionalização e consolidação do grupo no território nacional. E um último ciclo analisado reflete a diversificação e internacionalização dessa experiência do grupo. Né? Do primeiro período, né, só dizendo que o grupo teve criação oficial em 1996
mas as pesquisas em história da psicologia começaram de forma embrionária, ainda com a criação do Núcleo de História da Psicologia da PUC de São Paulo, né? Nesse período de organização nacional do grupo, algumas articulações regionais com o Estado de Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas, em São Paulo, a USP de Ribeirão Preto, no Rio de Janeiro, a PUC Rio e alguns contatos internacionais, né? Da extensa produção e diversidade das temas de pesquisas que foram apresentados nos encontros científicos, né? Nesse primeiro período, nós podemos destacar, e de um modo geral, o desenvolvimento do trabalho do grupo, com pesquisas sobre a formação das ideias psicológicas no Brasil, que vão inserir, né, o país numa tradição cultural ocidental, como resultado do processo de colonização ibérica, né, Portugal e Espanha, e se apresenta, num primeiro momento, historicamente, sobre a influência do projeto político e civilizatório das elites portuguesas e da intelectualidade católica, né? E um conjunto de pesquisas sobre o período republicano, onde ocorre o processo de expansão do projeto colonizador e modernização conservadora no Brasil, né? A sociedade brasileira, nesse período histórico, vai demandar o crescimento da psicologia, a institucionalização dos saberes acadêmicos e também as intervenções psicológicas. Dentro desse contexto, então, já de desenvolvimentista, o material da pesquisa historiográfica mostra a psicologia no Brasil antes da regulamentação da profissão e da formação universitária, as preocupações da área e a influência externa de outras áreas, como a medicina, a pedagogia e a filosofia, na formulação de questões epistemológicas e teóricas no campo psicológico, né? Alguns trabalhos trazem contribuições de natureza filosófica e epistemológica em relação a alguns personagens e correntes teóricas da psicologia. Aqui o behaviorismo, a psicanálise e a fenomenologia, que são as grandes correntes de pensamento aí da psicologia, né? A preocupação com o registro histórico das memórias e experiências desse período, que antecede a formação dos cursos universitários e da profissão, ocupa grande parte das atividades do GT nesse momento inicial de sua existência. Um aspecto importante ressaltado é que foi convidado o professor Joseph Brozek, né, para o simpósio. Ele é um personagem da psicologia, morreu em 2004, né, e muito importante, né, nesse sentido do pioneirismo, né, foi um dos fundadores lá da seção 26 nos Estados Unidos, né, de história da psicologia, e trouxe uma contribuição muito importante aqui para essa discussão, né, sobre a questão metodológica, né, sobre as Así fontes es. historiográficas, sim. Tienes 2 minutos. 2 minutos. Sí. Bueno, é muito curto mesmo, e vou adiante. Questões metodológicas, né? O segundo ciclo de trabalho marca os debates metodológicos, né? Já são trabalhos críticos que têm a influência da psicologia social, né? Os trabalhos apresentados, então, refletem a diversidade de orientações teóricas metodológicas do objeto de estudo, né? O esforço crítico de algumas pesquisas aparece na caracterização do debate, né, realizado na filosofia e na história da ciência, que privilegia as tendências internas ao campo, né, a chamada dita ciência normal, e em outra direção também a gente tem trabalho de pesquisas que entende que o conhecimento científico se deve também aos fatores externos e à conjuntura, né, que permite ao desenvolvimento dos estudos históricos, né, e da própria psicologia. Então, são as abordagens internalistas e externalistas, e que ambas abordagens fazem parte do grupo, né? Um outro aspecto que, completado, então, a primeira década, né, de análise, o grupo passa a indagar, então, pelas condições de desenvolvimento e disseminação dos conhecimentos, né? Há uma ampliação da rede no território nacional, na América Latina, ampliação dos contatos existentes com países da Europa e Estados Unidos, né? E o grupo começa a produzir de maneira bastante intensa, né, a partir dessa
essas construções metodológicas, né? Uma diversidade grande. O terceiro ciclo, então, é a institucionalização e consolidação do grupo, né? Então, vai haver um crescimento, expansão das linhas de pesquisa, números de participantes, né? Importante ressaltar nesse terceiro ciclo a produção de uma obra, que o destaque aqui é para o livro História da Psicologia, Rumos e Percursos. Tá? Esse livro é muito importante porque ele traz uma reflexão, né, sobre a questão da multiplicidade, da diversidade da psicologia. Né? Um eixo comum articulador desse livro é a construção histórica, a ideia dos autores de que a ciência não é descomprometida, né, e que é importante, então, pensar o contexto das possibilidades, né, para o desenvolvimento das diferentes formas de psicologia. Outra coisa que é um livro que traz, de forma massiva, publicado por quase 30 pesquisadores brasileiros, né, aspectos da psicologia no Brasil, dificilmente encontrado em outros manuais tradicionais, né, de ensino da história da psicologia. Tá? A indagação no primeiro capítulo sobre o múltiplo aspecto da psicologia sugestiva, né, que mostra e problematiza as origens da psicologia no século XIX, né, mostrando que a psicologia também reporta ser uma nova experiência do sujeito na modernidade a partir do século XVI, né, e que essa orientação desloca o eixo interpretativo dos textos clássicos que falam que é a psicologia, da fundação da psicologia no século XIX na Alemanha, né. Uma segunda hipótese que deriva disso, que não é uma questão de maturidade, mas que na psicologia se articulam diferentes projetos dentro de uma multiplicidade de propostas, né? E com uma variedade de lugar e contexto onde ela se desenvolve, né? Durante essa fase, muitas publicações, né? Isso aqui são um conjunto delas. Um aspecto importante é a convivência dentro do grupo, né, que eu gostaria de ressaltar, que os membros iniciantes do grupo sempre foram incentivados, né, a participar, a um clima colaborativo, né, dentro do grupo, muito importante, né, para essa produção se dar de forma efetiva. Esse quarto ciclo é o ciclo da internacionalização, que está próximo do último período, né, da análise, né, e dos desafios que representam essa etapa, né. Há uma renovação no grupo. Nesse período foi criado a Sociedade Brasileira de História da Psicologia e também o Grupo de História Social da Psicologia NAMPEP, mostrando assim um desdobramento, vamos dizer assim, das atividades do grupo, né, e ampliação da sua área de abrangência, né. Objeto da análise, então, o grupo manifesta uma posição situada da história da psicologia no Brasil, um olhar abrangente sobre a multiplicidade e diversidade da psicologia como área de conhecimento teórico e como campo de práticas científicas, sociais e culturais. Trata-se de uma produção de pesquisa original, construída nas suas relações com o contexto local, não apenas uma sistematização, uma crítica, né, dos conhecimentos de outras terras, e temáticas de pesquisa que têm origem no período colonial, desenvolvidas também durante o período republicano, e sobre a construção da histórica da psicologia no Brasil. Né? Destacamos, então, a dedicação dos pesquisadores do grupo, nesses 20 anos de trabalho, a disposição de enfrentar e o desafio de acolher a multiplicidade, amplitude e diversidade dos projetos da psicologia, a construção de itinerários de pesquisa que aproximam as temáticas vinculadas da história da psicologia do Brasil das experiências da psicologia contemporânea e de seus antecedentes modernos. É uma produção nacional, original, construída no contato cultural com as características locais, não apenas uma sistematização acrítica das ideias importadas, investigações de temas globais e publicações em periódicos estrangeiros, né, que colocam o grupo em contato com as questões mais recentes no campo da história da psicologia internacional. Né. E um único reparo é que a produção desse conjunto de pesquisas, né, deveria contribuir de forma mais efetiva, né, para a formação dos psicólogos brasileiros. Né. O que se vê é que essa produção ainda não teve a devida contextualização, vamos dizer assim, dentro dos cursos de graduação. Ainda ela é muito um espaço restrito, né, ao ambiente da pós-graduação. Né. E tudo isso muito recente, né. Então, são essas as questões, e eu termino por aqui. Obrigado. Bueno, muchas gracias, Alcides.
Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, por favor, utilizar la herramienta de la mano y les daré la voz. Opa, eu gostaria de fazer uma pergunta sim. Posso fazer? Sí, claro que sí, por favor. Opa, Alcides, por acaso nessa sua pesquisa você percebeu se os seus autores interessados em história da psicologia, eles priorizavam alguma vertente historiográfica, né? Por exemplo, focavam mais em uma micro-história ou uma história cultural, né? Eu queria saber se você percebeu isso. Há uma diversidade, um pluralismo metodológico, né? E o que orienta as escolhas, né, metodológicas, em grande medida, estão relacionadas ao objeto de pesquisa, né? Então, não há, provavelmente, a rigor, um método, né, historiográfico para se adotar, né? As fontes de pesquisa são muitas. Quanto ao aspecto, vamos dizer assim, teórico, a orientação teórica tem muito a ver com o que você está pesquisando, os autores que cabem na tua pesquisa e são capazes de uma explanação, né, a partir das evidências e do material analisado, né. Evidentemente que o pesquisador faz escolhas, né, e essas escolhas estão relacionadas, naturalmente, à tentativa de respeitar, né, as fontes, né, trabalhar com fontes que sejam confiáveis, né, e que também se constitua a partir de um lugar de debates, né? Então, o grupo ele permite a convivência, né, com a diversidade de projetos, de objetos de psicologia, de formas de conceber o objeto e também de analisá-lo, né? E isso é o que eu pude perceber no grupo, né? E há uma espécie quando o grupo se tornou suficientemente amplo, porque tem que ter no mínimo 10 pessoas, 3 ou 4 instituições para compor o grupo, né? Esse é um regimento, uma norma da organização, né? Da ANPEP, então, as condições mínimas, enfim. E a partir disso o grupo trabalha. Então há pessoas que participaram do grupo, depois saíram, né? Outras ficaram de maneira mais constante, né? Então, agora já está numa segunda geração, porque houve doutorandos que se incorporaram ao grupo, né? E tem muito a ver com os programas de pós-graduação espalhados, né, pelo Brasil. Se há dentro desses programas uma construção específica para trabalhar esses temas, né? Em alguns sim, outros não, né? Às vezes o professor trabalha por afinidade ou porque tem uma relação com o ensino, né? E com a pesquisa de um autor ou de um tema que ele é recorrente, né? Então, tem essa análise de implicação do pesquisador, né? Então, nesse sentido, a orientação do grupo é para que a gente trabalhe não só no campo das questões internas à psicologia, mas também as questões externas, que estabelecem as condições para que os projetos se concretizem, né? Então, eu digo que é uma história recente porque tudo isso está relacionado, né, a um curto espaço de tempo, né? Então, pensar no tempo longo, que é o tempo histórico, nos obriga, em alguma medida, em fazer assim um resgate, né? E as coisas acontecem muito pelas instituições, né? Então, esse é um espaço um pouco da leitura que eu faço, né? Um pouco da análise institucional, análise de grupos, né? Então, um pouco esses conteúdos que fundamentam um pouco o meu olhar, né, sobre a experiência desse grupo também. É um grupo colaborativo, né, e que essas experiências de rede têm oportunizado, né, essa situação, né, de intercâmbios, né, e essa abertura tem permitido ao grupo trabalhar diferentes olhares sobre a história da psicologia. Beleza, obrigado. Os eventos também são importantes, né? Só sinalizando. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario? Bueno, Alcides, muchas gracias, muy obrigado. Vamos a continuar con la siguiente
Apresentação: a fundamentação da prática psicológica nos escritos de Foucault dos anos 50, por Gunther Mafra Guimarães. Les recuerdo que son 10 minutos de exposición y se destinarán lo siguiente a comentarios y al debate. Ok. Bem, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Gunther Mafra Guimarães, eu sou graduando em Psicologia na Universidade Federal Fluminense, mais especificamente no Polo Universitário de Rio das Ostras. E a minha comunicação, ela é um resultado parcial da pesquisa que eu faço parte. É uma pesquisa PIBIC-UF intitulada A Questão da Clínica na Obra Inicial de Michel Foucault. E ela recebe financiamento do CNPq. E, enfim, e aí um dos desdobramentos dessa pesquisa foi a seguinte comunicação. Eu vou baseá-la num texto que eu escrevi, que quando eu ensaiei deu 10 minutos, né, mas talvez fique um pouco apressado para o pessoal aqui que não fala muito bem, não entende muito bem o português. Então, eu peço desculpas adiantadas, mas eu acho que vai até ser uma coisa boa a comunicação está gravada, porque aí quem tiver interesse pode passar, retomar com mais calma. Bem, a minha comunicação, ela tem como objetivo apresentar o pensamento de Foucault da década de 50, no que diz respeito à psicologia, a princípio sua argumentação sobre a fundamentação da prática psicológica e sua relação com outras formas de saber. É através dessas reflexões que ele traçaria uma trajetória para além de uma epistemologia propriamente dita, como vemos em seus projetos arqueológicos, né, como a História da Loucura, As Palavras e as Coisas, né, obras do autor da década de 50, ao apostar em uma saída histórica filosófica que não leva em conta somente os saberes científicos. Nesse sentido, em 2 textos publicados em 1957, vemos o Foucault engajado com questões que remetem diretamente ao campo da psicologia, muitas das quais perduram até hoje, como: por que existem psicologias tão díspares habitando o mesmo espaço? Como as diferentes teorias podem ser traduzidas em práticas ditas psicológicas? Como a psicologia se relaciona com outras áreas do saber? Haveria algo em comum nesse campo tão heterogêneo? Posto isso, algumas dessas questões servirão como fio de Ariadne para guiar minha comunicação, por fim ressaltando o que Foucault teria visto na psicologia que o direcionou ao caminho que seguiu posteriormente. Então, partindo da seguinte pergunta: por que existem psicologias tão díspares? Antes de falar diretamente sobre a prática psicológica em si, é importante abordar as questões teóricas da psicologia, pois o pensamento Foucaultiano sobre a prática está intrinsecamente ligado com as suas indagações acerca das teorias psicológicas. Então, em um desses textos de 57, intitulado A Pesquisa Científica e a Psicologia, Foucault aponta a ideia de que a psicologia pode ser, de antemão, científica ou não. Ou seja, não é necessariamente a racionalidade científica que vai servir de corpo para as teorias psicológicas, mas sim a maneira pela qual a pesquisa se desenvolve, podendo ser considerado científico ou não. Diante disso, já se tem uma resposta sobre por que modelos científicos e não científicos habitam o mesmo campo psicológico. Mas então, por que elas continuariam a habitar o mesmo espaço, sendo que muitas vezes a proposição de uma vai diretamente contra a proposição de outra vertente? Assim, Foucault brevemente explora o impacto do inconsciente freudiano sobre as teorias da consciência na época, e percebe que não ocorre o alargamento da abertura da ciência para novas áreas ou objetos, em prol de uma investigação geral e radical. O que acontece na pesquisa psicológica é parecido com uma conduta de desvio, ou seja, o conhecimento constituído é invalidado e substituído por outro, ou seja, da consciência para o inconsciente, mas sem colocar em xeque a ciência em si, e sim seu objeto de estudo. Em outras palavras, o Foucault vai dizer o seguinte: a progressão da pesquisa psicológica não indica necessariamente o desenvolvimento da ciência. É um constante desgarramento das formas constituídas do saber, que culmina na redução da ciência a seu objeto e numa suspeita crítica sobre o próprio conhecimento psicológico. Logo, o avanço da psicologia não ocorre da superação sempre renovada de erros. E aí o Foucault novamente afirma que ela acontece a partir da denúncia de ilusões, seja pela subjetividade, como faria o behaviorismo, pelo elemento, como faz a Gestalt, pelos pressupostos naturalistas, como faria a fenomenologia existencial. Nesse sentido, não haveria erro científico em psicologia, apenas ilusões, e a função da pesquisa seria justamente apontá-las. Em linhas gerais, trata-se de afirmar que o conhecimento psicológico não é dotado de positividade,
Ou seja, a crítica na psicologia, entre as vertentes, ela toma o sentido de negação. O inconsciente freudiano não representa o avanço do conhecimento psicológico, muito menos das outras vertentes, já que todos parecem disputar o mesmo espaço, de tal forma que a validação de uma significaria o fim das outras, ou melhor, que estariam erradas ou então ultrapassadas. E assim, behavioristas, psicanalistas, gestaltistas, fenomenólogos, entre outros, continuam a coabitar tal espaço. E aí, partindo dessa exploração sobre a teoria, como se fundamentaria uma prática psicológica? Diante dos pontos levantados por Foucault acerca das teorias, como elas poderiam ser aplicadas em qualquer prática, ao mesmo passo em que as outras também prometem fazer isso, apesar de se contradizerem? Nesse caso, o que aconteceria é uma relação disjuntiva entre a teoria e a prática. Uma não corresponde à outra, elas teriam lógicas de funcionamento diferentes. Posto isso, Foucault admite que a pesquisa em psicologia pode ser considerada a mais desinteressada de todas as pesquisas e a mais pressionada por necessidades. De um lado, desinteressada por não responder a demandas práticas, mais necessitada, visto que a existência da psicologia enquanto ciência e de sua prática depende da desenvoltura e sucesso da pesquisa científica psicológica. Aí ele até fala assim, que é uma questão paradoxa, porque a não existência da prática autônoma e efetiva da psicologia é o que condicionou a existência de sua pesquisa considerada positiva, científica e questionavelmente eficaz, uma vez que a prática psicológica não se fundamenta na teoria e, portanto, jamais toma sentido de pesquisa. Exemplo dessa relação peculiar entre o âmbito prático e o teórico pode ser encontrado na tese de doutorado do pesquisador Mioto, que foi publicada em 2011, ao compilar e analisar as anotações de Jacques Lagrange sobre um curso que Foucault ministrou na década de 50, intitulado Psicologia Genética. A análise de Mioto conclui que no curso estaria em jogo a ideia da teoria psicológica dizer respeito a uma realidade e a prática a uma verdade. Ou seja, a teoria não teria a verdade da prática e a prática não seria a correspondência de sua realidade. Cada uma teria uma lógica diferente de funcionamento, disjuntiva. O exemplo que Mioto extrai, através das anotações de Lagrange, seria o de Makarenko, que, ao agredir seu pupilo, teria o psicológica da época que pregava o desenvolvimento natural, da educação, da formação recíproca. Mas, após a agressão, teria-se uma nova verdade sobre a pedagogia, e agora eu vou citar o Mioto. A pedagogia da luta estabelecida irrealiza os lugares do educador e do delinquente, reduzindo-os a dois homens em luta real. Tal luta, mais do que derivar numa pedagogia repressora ou manter aqueles pressupostos implícitos, conduziu a uma ressignificação das práticas pedagógicas em torno da atenção sobre essas relações reais, não mais sobre os conteúdos individuais e a etiqueta da delinquência. Fecha a citação. Nesse sentido, a teoria psicológica que supostamente prescreveu uma verdade sobre a delinquência torna-se falsa, na medida em que a prática pedagógica demonstra outra, a irrealização da delinquência. Retomando os textos de 57, ambos afirmam que a prática psicológica se baseia nas experiências contraditórias que o homem estabelece consigo mesmo. Ou seja, a psicologia da adaptação apresenta-se como uma análise sobre os fenômenos da inadaptação, a psicologia do desenvolvimento como reflexão sobre as interrupções do desenvolvimento. Em outras palavras, Foucault vai afirmar que a psicologia contemporânea é uma análise do anormal, do conflituoso, do patológico. Assim, sua positividade emerge das experiências negativas do homem, tomando-as como condição de sua existência. Então, em determinado momento, as crianças que eram consideradas, na época, retardadas, possibilitariam a atuação do psicólogo escolar, que, consequentemente, teria verdade sobre o funcionamento da escola, por exemplo. Mas se compararmos essa lógica de funcionamento com outras ciências, vemos algo peculiar. Não se tem indústrias químicas sem a química, engenheiros sem a física. As outras ciências emergem da positividade e, consequentemente, se deparam com negatividades, como os problemas práticos, limitações teóricas, enquanto a psicologia emerge da experiência negativa para fundamentar sua suposta positividade. Outro ponto importante levantado por Foucault é a possibilidade de que os termos psicológicos tenham várias maneiras de serem interpretados porque estão atrelados a um estatuto histórico, social ou econômico, e não necessariamente psicológico. Tomando o conceito de aptidão utilizado pela psicologia do trabalho como exemplo, Foucault demonstra que sua noção muda de conteúdo conforme o contexto econômico. Ora significa uma noção cultural de formação,
uma estimativa de educabilidade, uma forma de discriminação, de acordo com o rendimento. Embora as outras ciências sejam perpassadas por tais questões, a ideia de gravidade da física não muda de acordo com a economia, por exemplo. Ela continua a ser um conceito físico. A psicologia, no entanto, acaba por ter suas questões conceituais afetadas por âmbitos não psicológicos e, consequentemente, sua prática também, tornando-se alienáveis, como Foucault chega a falar em determinado momento do texto. Mas e a relação da psicologia com áreas como a medicina, por exemplo? Bem, de acordo com a análise do Foucault na época, ela também seria marcada pela negatividade, no sentido de que a medicina nega a psicologia por ela representar o inverso de sua história, como se fosse um empreendimento mágico. É esse o termo que o Foucault usa no texto. Nesse sentido, os médicos estariam defendendo o estatuto da doença, né, um conjunto de fenômenos patológicos, como se fosse algo deles, não como algo que estaria suscetível a condutas terapêuticas conduzidas pela linguagem ou pela realização simbólica. Por fim, após resgatar algum dos argumentos que Foucault utiliza para criticar a psicologia, percebe-se que ele estaria enxergando peculiaridades nela que não dizem respeito à sua cientificidade em si, ou melhor, que estão além de questões epistemológicas. Enfim, enumerando, né, seria o seguinte: as pesquisas em psicologia podem ser científicas ou não, as teorias psicológicas se negam e não fazem o conhecimento psicológico progredir de fato, a teoria não corresponde com a prática e vice-versa, a prática se fundamenta nas experiências negativas que o homem estabelece consigo mesmo, os conceitos da psicologia são passíveis de influências não psicológicas e a medicina rejeita a psicologia e sua apropriação da doença. Diante desse panorama de situações, pode-se entender por que Foucault, no final dos 2 textos publicados em 57, fala da necessidade de uma via histórica para compreender a experiência da contradição do homem como originadora da psicologia. Dessa forma, a fundamentação da psicologia e suas devidas idiosincrasias teriam direcionado a buscar tais respostas na configuração do saber moderno, no qual a psicologia seria uma de seus principais representantes. Então, concluindo aqui, de uma análise histórica conceitual que Foucault faz em um desses textos em 57, ele acaba indo fazer a arqueologia, né, o método arqueológico dele, que é encontrado em História da Loucura e As Palavras e as Coisas. E é assim que eu acabo a minha comunicação, né, mostrando como que esse Foucault, de 50, muito próximo com questões da psicologia, já trabalhando com uma certa história ali da psicologia, vai desembocar na arqueologia. Obrigado a todos. Obrigado, Gunther. Muchas gracias. ¿Quién tiene una pregunta, comentario? Eu gostaria de fazer um comentário. Sí, es perfecto. Gunther, o objeto de estudos da tua pesquisa é esse material de 50, do Foucault, né? E há uma perspectiva, né, para uma atualização dessa questão, considerando o momento atual. Como você vê isso? Bem, eu vejo esses textos, né? Enfim, são textos do Foucault que são considerados assim, antes dele ficar conhecido mesmo, né? Muitas vezes são enxergados como teses ultrapassadas que não teriam desembocado em nada, né? Que ele teria abandonado. Mas o interessante é justamente mostrando que o Foucault, o que seria bem uma análise epistemológica da psicologia, ele está enxergando coisas nela que o levariam para fora, né? Então, eu acho que, por exemplo, situando isso hoje em dia, parece muito aquela ideia de que ser uma análise possivelmente internalista da psicologia, ele está vendo uma coisa além, mas eu acho que o Foucault não necessariamente se configuraria nesse discurso, né, externalista e internalista. Mas eu acho esse texto interessante porque ele, mesmo Foucault fazendo uma análise epistemológica da psicologia, ele vê coisas que não estão só na ciência da psicologia, né? De alguma maneira, ou então a ciência ela tem relações com o que seria considerado de fora, e tem uma relação aí que acaba afetando o funcionamento dela,
ou realmente se existe um interno na ciência, na prática científica, por que a psicologia ela é tão afetada assim? Né? Eu acho que, mesmo pegando um desses parâmetros de análise, acho que há coisas interessantes que esse tipo de análise do Foucault, seja você olhando para um desses vieses, tem coisas interessantes a agregar. E aí eu sei que hoje em dia até existem análises, né, que, pelo menos sobre as ciências, que tentam não fazer uma análise internalista nem externalista. Elas tentam quebrar essa dicotomia. Né? E eu acho que são textos interessantes do Foucault para olhar por esses três vieses: um internalista, um externalista e um que possivelmente tenta não ver dessa maneira. Não sei se eu respondi ao seu comentário. Sim. Gunther, tengo una pregunta. Eh, mm, Quisiera saber, digamos, has situado un poco el aporte de la negatividad en Foucault. Esa negatividad que es una crítica a la psicología, ¿en qué medida proviene o toma como influencia uno de sus maestros, el francés también Georges Cagingel? Recuerdo un texto de él que se llamaba ¿Qué es la psicología? En portugués, o que é a psicologia? No sé si de pronto esa crítica a las habrá tomado algo de Cangingel, que fue el director de doctorado, de la tesis de doctorado de Michel Foucault. Sim, o seu comentário é muito interessante, porque, bem, aqui é o Foucault da década de 50, certo? E é até interessante, porque existem comentadores famosos do Foucault, acho que um deles é o Braunstein, que vai falar que o Foucault aqui ele já estava fazendo essa análise, essa pegada epistemológica, influenciado pelo Canguilhem. Né? Mas tem um artigo também que eu acho que tem tudo a ver com com o seu comentário. É o do pesquisador Mioto também. É um artigo que ele publicou em 2019, que é justamente analisando essa pegada do Foucault aqui nesses textos, com as indagações do Canguilhem nessa conferência, né, que é a psicologia, e também situando com mais outra pessoa que estava envolvida, que estava meio que também defendendo a psicologia aí, que é o Pagé, se não me engano. E o que o Mioto ele vê assim é que, na verdade, o Foucault ele não estava influenciado pelo Canguilhem. Né? O Mioto ele resgata comentadores e as biografias do Foucault e vê que o Foucault aqui dificilmente estaria familiarizado com essa conferência do Canguilhem, e, e também é até curioso, porque esses textos foram publicados em 57, mas o, há diversos relatos nas duas biografias do Foucault, tanto a escrita pelo Eribon quanto o Massey, que falam que o Foucault escreveu esses dois textos em 53, né, ou até mesmo em 52, porque o Foucault, em 52 a 55, ele dava aula de psicologia na Universidade de Lille. E pelos relatos do Ribon, ele dava muita coisa de psicologia, né? Ele dava os fisiólogos trabalhando numa tradição pavloviana, falava dos fenomenólogos existenciais, falava de psicanálise, falava de psicologia experimental, e ele trabalhava bastante a história também. Então, é bem interessante, porque, então, por exemplo, a gente tem aquela narrativa do Braunstein, né, de que um Foucault aqui inspirado no Canguilhem, mas a gente tem o trabalho mais recente, né, tipo do Mioto, mostrando que esse Foucault não estava familiarizado com essas questões do Canguilhem. Né, e eu até recomendo que esse artigo ele é muito interessante, que ele até compara, porque o Canguilhem meio que fala assim que, por exemplo, o behaviorismo não tem um projeto de homem, e isso seria um problema. E é meio curioso parar para perceber essa crítica, como será que o Foucault concordaria com essa coisa de um projeto de homem na psicologia? Né, acho que essa comparação é muito rica, né, para esse tipo de debate. Perfecto, Gunther, muchas gracias. Eu que agradeço. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Gunther? ¿Comentario? Bueno, vamos a dar a continuación la presentación titulada Freud y Wundt, una historia para Lage, que está desarrollada por
Juan David Millán. Yo soy estudiante de doctorado en la Universidad Católica del Maule de Chile. Digamos, ese es un trabajo que se dio, se empezó a germinar en una de las clases sobre paradigmas, que está coordinada por el profesor Gonzalo Salas, que ahorita nos acompaña en esta sala y que ha acompañado este proceso de investigación y de escritura de esta historia de paralaje. Voy a presentar el plan de presentación, es que les voy a presentar en qué consiste esta historia de paralaje, algunas preguntas problematizadoras, algunos puntos que quiero presentarles. También aclarar que es una investigación que está en curso. Bueno, ¿por qué una historia de paralaje? Bueno, la historia de paralaje es un tipo de historia filosófica de la psicología. Este término es usado por Saulo de Freitas Araujo en un reciente artículo publicado en Theory and Psychology del 2016, donde él básicamente lo que dice es que la historia debería abordar algunas cuestiones teóricas y conceptuales que subyacen a algunos proyectos psicológicos. Él dice que, por ejemplo, ni la positivista ni la social le han dado un adecuado tratamiento a los conceptos. Por ejemplo, en el caso de la historia social, en algunos casos estas cuestiones filosóficas, conceptuales, quedan reducidas a cuestiones sociales. Entonces se plantea una especie de sociologismo. Luego también elegí esta historia de paralaje, también en una de las preguntas que nos hacíamos en la clase con el profesor Gonzalo Salas, y es en ese estado de estado de la cuestión, ¿por qué no existe un estudio, si existía algún estudio histórico sobre esta relación entre Jung y Freud? Nos llevamos la sorpresa de que estos estudios no se habían realizado. Algunas menciones que serán mostradas aquí en este trabajo, pero no se había desarrollado un estudio histórico en profundidad. Y entonces la pregunta era ¿por qué? La pregunta es que la respuesta que empezamos ayer es que si bien una historia intenta dar una especie de identidad, constituir una especie de sentido alrededor de los vestigios, materiales dispersos que se encuentran en el archivo, lo que encontraban en esos dos proyectos de psicología era un elemento común, era que eran, digamos, elementos imprescindibles para poder explicar el nacimiento de la psicología moderna. Sin embargo, más allá de eso, parecían que fueran como dos lados opuestos de una moneda, es decir, que nunca pueden encontrarse porque están, digamos, dispuestos en frentes contradictorios. Entonces, la historia de paralaje, ¿qué busca? La historia de paralaje busca identificar la base filosófica que unen a esos dos proyectos, pero que la unen a partir o por la vía de la diferencia. Es decir, qué elemento filosófico implícito termina efectivamente poniendo estos dos proyectos psicológicos en dos caras distintas de la moneda. Bueno, esto de que son proyectos, digamos, como dos caras de una moneda, incluso muchos de los discípulos de Wundt lo sostenían. Por ejemplo, Granville Stanley Hall, en esta correspondencia que sostiene con Sigmund Freud, antes de que él llegara a dar esas famosas conferencias en la Clark University en Estados Unidos, que es recordada porque fue la primera vez que Freud visitó los Estados Unidos, le manifestaba precisamente que él consideraba, o que él muchas veces no entendía mucho eso del psicoanálisis, porque él se había formado en lo que él llama ahí psicólogo normal, es decir, y psicólogo normal es decir, formado en la escuela de Wundt, y por lo tanto el psicoanálisis lo consideraba como algo abnormal, o dice ahí, o borderline field, es decir, algo extraño. De manera que siempre se ha considerado como algo, como dos caras de una moneda que no se pueden, digamos, establecer relaciones. Ahora, me tracé unas preguntas problematizadoras.
Y es primero, ¿qué llevó a Freud a considerar que tanto filósofos, literatos y psicólogos le cerraron la puerta al inconsciente? Es una expresión que utiliza Freud, a pesar de que hace rato golpeaba para ser admitido. Dos, el inconsciente tocó la puerta del laboratorio de Wundt. Tres, cómo se puede interpretar los parecidos de familia. Este es un concepto de Ludwig Wittgenstein. Y con el psicoanálisis de conceptos usados por Wundt, a saber, sueño, inconsciente y pulsiones. Y cuarto es, puede considerarse el monismo filosófico como la teoría implícita que alejó a Wundt a descubrir el inconsciente psicoanalítico. Bueno, las consideraciones metodológicas se hicieron en dos momentos. Primero, se revisaron las citas realizadas a Wundt en las 23 volúmenes de la Standard Edition. Aquí utilizamos la quinta reimpresión de la versión en inglés de 1981 de las obras de Freud, y se identificaron 58 citas a Wilhelm Wundt distribuidas en 7 volúmenes o 7 libros. Ustedes saben bien que los volúmenes traen un montón de libros, escritos menores de Freud, pero resulta que la mayor parte de ellos, estos volúmenes corresponden enteramente a un libro. Aquí tengo definido una tabla de manera más detallada de dónde se han tomado esas citas, las 58 citas, los volúmenes de los cuales provienen la obra que cita y las páginas que cita Freud de las obras de cada una de esas obras. Nos llamaba tremendamente la atención, por ejemplo, el hecho de que apareciera la citación a Wundt de manera tardía, es decir, en 1900, aunque se considera que la interpretación de los sueños es la obra, una de las obras o la obra más importante de Sigmund Freud. Sí nos parecía curioso que en obras prepsicoanalíticas, como le dio el nombre de Ernest Jones a la organización de la Standard Edition, no hayan incluido alguna cita, porque efectivamente Freud devenía de una corriente, se había formado con fisiólogos dentro de la fisiología moderna, al igual que Wundt. De manera que luego, como segundo momento, se revisaron las obras de Wilhelm Wundt citadas y se revisó cada una de las páginas que Freud había leído para ver de qué es lo que estaba tratando de tomar Freud de Wundt. Y aquí están las obras que se citaron. La hipótesis teórica que se traza, encontramos un antecedente por el historiador Paul Laurent en un texto muy interesante que llama Introducción a la epistemología freudiana, donde dice que la relación entre Wundt y Freud se puede caracterizar en términos de fidelidad y traición a la Naturwissenschaften, es decir, a las ciencias naturales. ¿Qué se añadió en este estudio? No solamente fidelidad y traición a las ciencias naturales, también fidelidad y traición al monismo como teoría filosófica implícita. Entonces, la hipótesis teórica es que Wundt traicionó el monismo de la fisiología moderna, de sus primeros maestros como Helmholtz, a partir del giro filosófico humanista en su obra. Y digamos, ¿en qué consistió ese giro? En que la psicología debía ser una especie de puente entre las ciencias naturales y las ciencias humanas. ¿Qué planteaba Freud? Freud planteaba que el psicoanálisis no es algo intermedio entre esas dos esferas, sino que el psicoanálisis, y en términos del propio Freud, está enteramente por esencia y tiende a estar por vocación del lado de la naturaleza. Él dice al final de su vida, esto es una posición que la mantiene durante toda su vida, dice que Die Psychology ist aus eine Naturwissenschaft. Quiere decir que el psicoanálisis también es una ciencia natural. Otro que también va a hablar un poco de esta traición es el filósofo Ernest Haeckel, el naturalista, que dice que el caso de la traición al naturalismo o al monismo o a las ciencias naturales, que no es algo nuevo, sino que es un comportamiento que se repite en otros científicos como Kant, como von Bauer, como Émile Dubos-Reymond, y que en un momento en su juventud piensan que pueden explicarlo todo a partir de las ciencias naturales y en un momento lo abandonan y declaran este proyecto inalcanzable. Pues Ernest Haeckel consideraba que esto mismo le pasó a Wundt. Bueno,
Wundt y Freud tienen biográficamente muchos elementos en común en su formación, fueron médicos, ambos estuvieron muy vinculados con la fisiología moderna, que era considerada en ese momento como la ciencia por excelencia. Eh, y también, claro, estuvieron enfrentados o en esta disputa de los métodos, donde se enfrentaban las ciencias naturales y las ciencias del espíritu. Wundt además hará un recorrido muy interesante y particularmente muy parecido a Freud. Él tiene algunas obras sobre la hipnosis, alguna experiencia clínica en su biografía, muy interesante. Digamos, en la hipnosis tiene trabajos donde va a refutar a Charcot y va a establecer un diálogo crítico, como también lo sostuvo Freud en su tiempo. De ahí que la experiencia de la hipnosis sería fundamental para formar el psicoanálisis. Aquí también esta fotografía me fascina, debo decir, porque esta que es la reunión de la Clark University, la primera vez que Freud va a visitar a Estados Unidos, en esta foto pudo haber estado Wilhelm Wundt. Resulta que en la correspondencia de Stanley Hall, que es el señor que está en la mitad, que era el que invitó a Freud, a Jung, a Ferenczi, a la Universidad de Clark, también invitó a su maestro, que era Wundt. Pero Wundt le dijo, no puedo, tengo una celebración en la Universidad de Leipzig y tuvo que desistir. Pero esta fotografía es una anécdota que digamos, trata de mostrar lo que siempre pasó, un desencuentro, una imposibilidad de estos dos proyectos en dialogar. Bueno, los primeros a puertas del inconsciente. He denominado esto porque una de las preguntas que nos hacíamos al principio era, ¿acaso el inconsciente freudiano tocó a la puerta del laboratorio de Wundt y Wundt no quiso escucharlo? ¿Y cuál sería la razón por la que Wundt se hizo de oídos sordos o por qué no lo pudo entender ese inconsciente que estaba tocando su puerta? Pues mirando, por ejemplo, estas citas de Wundt de una de las obras citadas por Freud, que es la psicología fisiológica, es muy interesante. Por ejemplo, ustedes pueden leer que habla sobre los instintos, diferencia de instintos del ser humano con instintos de animales. Y habla, además, una cosa que me llamó mucho la atención fue que la traducción de instintos no es instinct, sino trieb. Trieb, que es la palabra que también utiliza Freud para diferenciarlos de instintos. Además, miren la importancia que le empieza a dar Wundt al instinto sexual. Además que dice que hay una especie de evolución de ese instinto sexual, habla del deseo, también habla sobre que el instinto no tiene una meta en particular. Recuerden la definición de pulsión de Freud, que era una pulsión acéfala, sino un objeto definido. Muy interesante. Lo otro, cuando habla del instinto alimenticio del niño cuando ve el pecho de su madre. Aquí Wundt habla un poco sobre la diferenciación entre satisfacción de la demanda y la persistencia del deseo, que es muy parecido a lo que decía Freud o que iría a decir Freud en su tiempo. En el sueño es muy interesante, aquí cita Freud a Wundt, que es la primera cita, y es que Freud dice que Wundt fue fundamental para su doctrina de la formación del sueño, porque Wundt sería uno de los pocos investigadores que dicen que la formación del sueño no solamente provienen de fuentes externas, sino que también provienen de problemas psíquicos. Y muy interesante, Wundt hace toda una exposición sobre las leyes de la asociación, cómo se asocian estas representaciones. Y lo otro muy interesante que le llama la atención a Freud es que Wundt equipara el sueño con el delirio. Es decir, como si el sueño fuese una forma, como dirá más tarde Freud, que el sueño es una formación delirante o un encuentro delirante con algunos deseos reprimidos. Aquí pueden estar la cita de Wundt. Luego, claro, dice Wundt fue muy interesante, pero no pudo explicar por qué algunos estímulos son escogidos y por qué esos estímulos
son escogidos para formar las representaciones que aparecen en el sueño y por qué no otras. Eso fue lo que le criticó, le dijo que quedó en deuda Wundt. En el inconsciente también aparece en Wundt una cosa que se llama teoría de los restos o rastros, que Kurt Danziger, otro muy interesante, trabajó y dijo que era el inconsciente que efectivamente hablaba Wundt, no es el inconsciente freudiano. Claro, en eso estoy de acuerdo con Danziger, pero la pregunta es ¿por qué? La pregunta que empecé a hacerle a Wundt es ¿por qué no lo consideró como tal? Y es que siempre Wundt tuvo cierta temor por darle una existencia ontológica al inconsciente, como algo que no puedes, que algo que existe alejado de la conciencia, sino simplemente como algo que está ahí funcional. Es decir, que él le da dice que los inconscientes son éxito puramente mecánicos y lo inconsciente no puede existir, porque si decimos que existe lo inconsciente, tendríamos que atribuirle todas las características de la conciencia, por ejemplo, lugar, la dirección del objeto, asociación de impresiones, y eso no puede ser. También otro de los temas por qué renuncia a la idea de inconsciente es porque él ve que declarar el inconsciente como algo separado de la conciencia es caer en la metafísica voluntarista de Arthur Schopenhauer, que él criticaba. Y él decidió por esa razón no dar ese paso. Pero aquí viene la traición al monismo. Ese es el dique que nosotros planteamos para decir que no le permite o que, digamos, no le permite a Wundt dar ese paso o por lo menos conceptualizar al inconsciente o darle unas características más o menos más parecidas a lo que estaba o iba a crear Freud. Y es que es muy interesante porque Freud decía que Wundt y el pequeño Hans eran muy parecidos. Y era porque ellos decían, por ejemplo, el pequeño Hans, que es un caso muy conocido de Freud, habla sobre, él tiene una especie de fobia obsesiva y la obsesión actúa como una especie de manto para no ver algo que está más allá. En este caso, a los psicólogos de la conciencia, en este caso de Wundt, se le criticaba de que no podían concebir algo que estuviera más allá de la conciencia. Ahora decía también que a pesar de que están viendo, en otra cita de Freud, dice, a pesar de que estos filósofos, él nunca se refirió a como un psicólogo, sino como un filósofo, a pesar de que estén viendo de que existen otros procesos inconscientes, no son capaces de darle ese nombre, sino que simplemente llegan a llamarlo semiconscientes. Para resumir, el monismo es un enfoque filosófico que básicamente distingue que existe una realidad material, es decir, lo biológico, lo físico, metafísicamente monista y es epistemológicamente dualista. Es decir, que por ejemplo, en el caso en el caso de Freud existía, por ejemplo, la experiencia y luego de esa experiencia algo era captado por la conciencia, pero ese otro resto quedaba como resto, a pesar de que no era captado por la conciencia. Es decir, que había una suerte de dualismo, por eso se llama monismo dualista. Pero para resumirle rápido, y eso era una corriente tomada de Helmholtz. Helmholtz habla sobre ese monismo dualista. Wundt reniega totalmente de esa posición y va a hablar y postula su definición de conciencia desde un idealismo monadológico, es decir, desde la corriente idealista de Leibniz, donde dice tal partición entre ese dualismo no existe, sino que realmente el mundo es un reflejo de la conciencia, es decir, algo que no es captado por la conciencia simplemente no existe. Mientras que Freud afirmaba muy tempranamente en su proyecto de psicología que la conciencia es del lado subjetivo de una parte de procesos físicos, es decir, mantiene la parte física, y por otra parte la conciencia que es el acontecer psíquico. Y además dice que la ausencia digamos, del acontecer psíquico también se constituye una contribución del sistema, es decir, ahí están los primeros principios del inconsciente. Como conclusiones, dice que efectivamente
puede considerarse este elemento filosófico del monismo como un elemento que en últimas hace diferenciador entre estos dos proyectos psicológicos y que permite, digamos, claro, y también otro elemento es, por ejemplo, la no consideración de Wundt, la consideración de Freud como que el psicoanálisis tendría que realizarse siempre de las ciencias naturales. Entonces son dos elementos, uno más contextual, que es la pertenencia a las ciencias naturales, y otro más filosófico, que es el monismo, que hace que sean dos elementos que permiten, que es una base filosófica común que permite diferenciar y contrastar ambos proyectos psicológicos. Perfecto. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? O professor Saulo comentou uma vez e coloca a questão do consciente enquanto uma ficção lógica, né, pelo Wundt, daí inaceitável. Mas mais uma questão do método do que propriamente essa questão epistemológica, né, que diz respeito ao domínio, né, que é a questão das ciências naturais. Né. Eu penso que a questão do século XIX ainda é uma pedra no sapato no século XXI, né? E essas questões parece que não avançam, né? Muito embora eu considere relevante essa aproximação, né? Eu acho que a questão da psicologia enquanto ciência ou não ciência, né, é uma discussão bem dentro do campo assim interno mesmo, né, das correntes. E talvez que tivesse que se situar melhor esses acontecimentos, né, que tem a ver com a visita do Freud à América, né? Eu acho que isso, de alguma forma, também, o primeiro momento do Freud para se validar historicamente como a psicanálise como ciência foi, em parte, essa concessão às ciências naturais, eu acho, assim, que ele faz, porque, por outro lado, como Lacan faz a revisão, né, dessa psicanálise mais biológica e pulsional, assim, né, já introduz o inconsciente no campo da cultura e talvez aí com outras referências filosóficas, né? Então já a questão do monismo já não é tão relevante, né? Na atualidade, eu acho, como objeto, vamos dizer assim, de compreensão, né, desse sujeito da psicanálise, né? E um pouco essa questão da psicohistória, né? Que eu acredito que é algo que, de certa forma, dificulta. O trabalho do Saulo, eu acho que foi, assim, ele publicou esse material aqui sobre a fundação da metodologia científica, né, sobre o Wundt, né, e as pesquisas dele, um material muito interessante, onde ele retoma essa questão, né, anterior, né, sobre a discussão que o Wundt faz sobre essa questão do inconsciente, né, ainda presente nas suas reflexões, né, antes de abandonar. Acho bem interessante. Mas é isso, é só um comentário, né, bastante interessante a tua pesquisa, eu acho que bastante relevante também, né, para essa atualização, assim, desse debate que parece que não sai do lugar. Muchas gracias, Alcides. Muito obrigado. Posso fazer um comentário rápido também? Na verdade, um comentário e uma pergunta, né? Sim. Posso falar português ou você prefere que eu fale espanhol? Tanto faz, né? Português, sim, está bem. Ok? Não sei se você conhece, se você faz parte da sua pesquisa de doutorado, mas na Alemanha, o Kraepelin,
também teve uma relação muito próxima do Wundt, né? Eles trabalharam juntos em Leipzig. Né? E uma primeira pergunta, se você, de alguma maneira, olha para esse debate, né, que tem o Krepin de um lado e o Freud do outro, né, tendo o Wundt como referência, e um outro personagem interessante que é o Grinzinger, né, que é um neurologista, e o Freud leu Grinzinger, né? Ou seja, um manual do Grinzinger, segundo Ackernet, ele está tudo anotado pelo Freud, né? E segundo Ackernet, ele traz inclusive algumas concepções da ideia de neurose, né? Através de termos similares que aparecem na obra do Grinzinger, né? E o Grinzinger também foi um autor importante para o campo médico, para o Krepin e outros, digamos assim, psiquiatras e neurologistas do 19, né? Então, é isso que eu queria comentar e ver se você também está indo por aí. Sí, pues Kraepelin tuvo una relación muy directa mucho más con Jung, ¿verdad? En Suiza, con el tema de demencia precoz. Y es muy interesante. Mas com Breuer, né? Você está querendo dizer isso? O debate do Breuer com o Kraepelin sobre a demência precoce, a esquizofrenia, né? Sí. Cuando, por ejemplo, con el tema de Kraepelin es muy interesante y se ve mucho más las relaciones a través de Jung. Jung decía que para entender, por ejemplo, la psiquiatría de Kraepelin, alguno de estos síndromes, lo que él planteaba, utilizaba era el método de experimental de Wundt, pero él decía que era ese método que utilizaba de asociación de palabras y que utilizaba como inductores, planteaba una palabra y la paciente le daba su respuesta. Él decía, yo no tuve nada. Bueno, perdón, esto lo dijo Freud sobre Jung. Él dijo, realmente el método de asociación que era trabajado en la psiquiatría de Kraepelin tuvo sentido solamente a partir del descubrimiento del inconsciente. Es decir, eso lo dice, en la introducción en estas conferencias que da sobre el método psicoanalítico, que es The History of Psychoanalytic 1914, donde él empieza a hablar un poco de cómo se empezó a gestar el movimiento psicoanalítico. Él habla ahí y dice, Jung, que se formó en esta escuela de la demencia precoz, empezó a usar el método de asociación de palabras de la psicología experimental de Wundt, pero esto no significó nada sino hasta que llegó el inconsciente y lo pudo comprender. Eso mismo es validado, o bueno, también lo comenta Jung en una entrevista que es muy famosa, que es del año de 1957, donde él está hablando un poco de los complejos psicológicos, y él habla nuevamente sobre esta experiencia de qué significó para él estar en contacto con Freud y cómo él empieza, precisamente el contacto que Jung hace con Freud es porque no puede darle explicaciones a por qué algunos pacientes se bloquean ante los ejercicios experimentales de las palabras. Entonces él por esa razón empieza a escribirle a Freud y es ahí donde se vincula con el psicoanálisis. Entonces sí hay una relación muy interesante, como planteas, con Kraepelin, con Stanley Hall, que también tenía una correspondencia con Freud. Claro, hay unos discípulos de Wundt que son muy interesantes para seguir haciendo más robusta esta historia, ¿no? Pero muchísimas gracias, una pregunta valiosísima, tremenda. Muchas gracias, muy obrigado. Bueno, ¿alguien tiene más otra pregunta, un comentario?
Bueno, vamos a continuar con la conferencia titulada Un neuropatologista de Munique nos trópicos, a viagem de Walter Spielmeyer ao Brasil en 1931, por Pedro Felipe Neves de Munhoz. Bom, boa tarde a todos. Como foi dito, meu nome é Pedro Munhoz, sou professor do Departamento de História da PUC-Rio e vou apresentar a vocês uma parte da minha pesquisa de doutorado. O objetivo da minha apresentação é analisar a viagem do neuropatologista alemão Walter Spielmeyer ao Brasil através dos cursos ministrados por ele no Rio de Janeiro em 1931. A análise da viagem pode ser realizada por meio de diferentes enfoques. Meu foco aqui é pensar a contribuição de Spielmeyer ao desenvolvimento epistemológico da neurologia como ciência dentro e fora da Alemanha, mais especificamente no Brasil. Apresenta aqui uma história transnacional da neuropatologia alemã através da trajetória de Spielmeyer, de suas técnicas laboratoriais de coloração, que serviram como um aporte importante para a identificação orgânica das doenças nervosas e mentais, portanto, para o diagnóstico diferencial da clínica psiquiátrica da época. A minha apresentação tem duas partes. A primeira parte se chama A Trajetória de Spielmeyer e o seu cruzamento com a neurologia brasileira. Spielmeyer nasceu em Dessau, na Alemanha, em 1879. Estudou medicina em Halle e, quando formado, transferiu-se para Freiburg, onde trabalhou com Alfred Rucher, professor catedrático de psiquiatria da universidade dessa cidade. Em Freiburg, entre 1906 e 1912, Spielmeyer seguiu com seus estudos laboratoriais neuropatológicos e defendeu uma tese de habilitação intitulada Investigações Clínicas e Anatômicas sob uma forma especial de idiotia amaurótica familiar. Nesse período, publicou a primeira edição do seu famoso manual intitulado Técnica de Investigação Microscópica do Sistema Nervoso. Em 1912, Emil Kraepelin, professor catedrático da Clínica Psiquiátrica da Universidade de Munique, convidou Spielmeyer para assumir a chefia do laboratório de histopatologia no lugar de Alois Alzheimer, que havia se tornado professor catedrático em Breslau. E foi em Munique que Spielmeyer desenvolveu uma longa e renomada carreira, como veremos ao longo deste trabalho. Durante a Primeira Guerra Mundial, Spielmeyer comandou a divisão neurológica do Hospital Militar de Munique e publicou um trabalho sobre a regeneração dos nervos periféricos. Em 1917, portanto, ainda durante a guerra, Kraepelin o convidou para trabalhar numa instituição recém-fundada, o Instituto Alemão de Pesquisas Psiquiátricas de Munique. Trata-se de uma instituição autônoma, não ligada à universidade, que foi concebida para se dedicar exclusivamente ao estudo e à investigação das doenças nervosas e mentais. Os departamentos de neurologia foram idealizados por Kraepelin, e Spielmeyer foi escolhido para assumir a chefia de um deles, o Departamento de Histopatologia. Nos anos 20, o Instituto, fundado por Kraepelin, viveu enormes dificuldades em virtude da crise hiperinflacionária da República de Weimar. A instituição correu o risco de ser fechada, mas foi salva por doações internacionais. Entre os doadores, encontramos a Sociedade Brasileira de Amigos da Cultura Germânica e a Fundação Rockefeller. Com a incorporação do Instituto de Kraepelin pela Sociedade Kaiser Wilhelm, fontes adicionais de custeio foram garantidas. Com a morte de Kraepelin em 1926, Spielmeyer se tornou diretor do Instituto no seu lugar. Como diretor do Instituto de Pesquisas Psiquiátricas, Spielmeyer fortaleceu seu nome dentro e fora da Alemanha, mas foi sem dúvida o seu trabalho laboratorial que lhe rendeu o reconhecimento internacional. Em um obituário de 1935, Kilgore e William destacam, abro aspas, o fluxo constante de estudantes de todo o mundo, fecho aspas, no laboratório de Spielmeyer. No livro de registros de médicos visitantes do laboratório, identifiquei 3 latino-americanos, um brasileiro, um argentino, um chileno. No relatório da instituição, identifiquei um 4º latino-americano que visitou o laboratório, um peruano. Contudo, a grande maioria dos médicos visitantes era de nacionalidade estadunidense ou japonesa. Notem que a Fundação Rockefeller financiava diretamente o departamento de Spielmeyer. Com o apoio da historiografia, que pesquisa a história da Fundação Rockefeller, podemos destacar alguns critérios utilizados na escolha dos locais de investimento.
O aparato básico, pessoal tecnicamente habilitado. 2, avaliação da necessidade de demanda e eficiência. E, por fim, o potencial de êxito de constituição de um modelo, isto é, a Rockefeller fazia uma avaliação do potencial de ressonância do projeto a ser investigado. O Instituto atendia a todos os critérios e, sem dúvida, se tornou um modelo, né, de grande ressonância internacional. O Departamento de Histopatologia de Spielmeyer foi avaliado positivamente, segundo o efeito de demonstração, e passou a receber, assim, financiamento permanente da Rockefeller a partir de 1931. O reconhecimento internacional de Spielmeyer também se deve ao desenvolvimento de novas técnicas de coloração descritas em seu manual de microscopia. Tais técnicas contribuíram com a identificação de doenças nervosas do sistema nervoso, dando a continuidade a investigações iniciadas por Alzheimer e Franz Nissl em Munique. Antes de seguirmos na nossa análise, né, da viagem de Spielmeyer, é necessário falar sobre a história da neurologia do outro lado do Atlântico, mais precisamente no Rio de Janeiro. A partir do caso carioca, mapeei que a neurologia brasileira se cruzou pela primeira vez com a alemã já na década de 1900. Em 1903, Juliano Moreira assumiu a direção do Hospício Nacional de Alienados e promoveu uma profunda reforma, criando novos pavilhões e laboratórios. Nesse processo de reforma, Moreira rompeu com a hegemonia dos psiquiatras francófilos, trazendo médicos simpáticos a ideias de Kraepelin, dentre eles o germanófilo Ulisses Machado Pereira Viana Filho. Entre 1909 e 1910, Viana Filho realizou estudos na Europa, com Galper e Ludwig Merzbacher. 2 anos depois, retornou à Alemanha e se tornou assistente de Alzheimer na Universidade de Breslau, onde permaneceu até 1914. Ao retornar ao Brasil, passou a divulgar o trabalho de Alzheimer e fundou o Laboratório Nitzel, na seção Pinel do Hospício, onde desenvolveu diversas pesquisas neuropatológicas. No Entre Guerras, Viana esteve na linha de frente da organização do intercâmbio teuto-brasileiro. Teve papel fundamental na organização da viagem de Spielmeyer ao Rio de Janeiro. Com a fundação do Instituto Teuto-Brasileiro de Alta Cultura, em 1930, Viana trabalhou como tesoureiro da instituição e participou da negociação, que tinha como objetivo trazer um neuropatologista alemão ao Brasil. Frustrados os planos de trazer Oskar Vogt, né, diretor de um instituto de pesquisa do cérebro em Berlim, ficou acertada a vinda de Spielmeyer, como parte de uma série de conferências a serem realizadas em 1931. A vinda do especialista de Munique representou a concretização de um desejo antigo dos médicos brasileiros. Em 1906, Alzheimer e Kraepelin cancelaram uma viagem ao Brasil planejada para aquele ano. Diferentemente do caso, né, de Kraepelin e Alzheimer, né, dessa viagem cancelada, a viagem de Spielmeyer tinha um caráter oficial, ou seja, fez parte da Kulturpolitik, a política cultural exterior da República de Weimar, que era um dos pilares da diplomacia alemã, tal como mostram os estudos de Rinck, Wolff e André Felipe da Silva, né, Felipe Silva, da Fiocruz. Segunda parte, a psiquiatria de Munique no Brasil, as conferências de Spielmeyer. Spielmeyer chegou ao Brasil em 22 de maio de 1931, no transatlântico Capitão Arcona, proveniente de Hamburgo. 2 semanas depois, né, o neuropatologista de Munique foi recebido como uma celebridade. Diversos médicos brasileiros estavam presentes e a imprensa local também. Né? Após deixar o navio, ele foi entrevistado, né, por um dos jornais locais. A lista de inscritos do seu curso tinha médicos de todo o país, né, do Rio, Minas e outros estados, inclusive médicos de outras especialidades, como o geneticista paulista André Dreyfus. Além de 14 conferências, o curso de Spielmeyer também compreendia aulas práticas que eram realizadas na clínica neurológica do professor Antônio Stregésilo. Identifico, assim, que o curso de Spielmeyer seguiu o modelo adotado no curso ministrado no Rio de Janeiro por outro alemão, Alphonse Marie Jacob, neuropatologista de Hamburgo, que esteve no Brasil em 1928. O curso de Jacob tinha aulas práticas e chama atenção pelo seu tamanho de investimento. 4.000 dispositivos microscópicos e numerosas peças corticais vieram da Alemanha para o Brasil. Embora não tenha sido possível quantificar os objetos trazidos por Spielmeyer, as fontes revelam diversas semelhanças entre os dois cursos. O curso de Spielmeyer teve início em junho de 1931, através de uma primeira aula prática.
Nela, o neuropatologista realizou demonstrações sobre a citoarquitetonia cerebral, para em seguida fazer uma análise estrutural dos campos cerebrais e das 6 camadas que o compõem. Na parte da tarde, Spielmeyer deu prosseguimento ao curso, com a tão aguardada primeira conferência da pesquisa em neuropatologia, realizada na Sociedade de Medicina e Cirurgia. Apesar da expectativa, né, de que todas as conferências fossem publicadas em português, apenas 4 trabalhos saíram nos arquivos brasileiros de neuriatria e psiquiatria. A primeira conferência, foco da minha apresentação, Spielmeyer reforçou a importância da neuropatologia para a psiquiatria, bem como as suas limitações epistemológicas. Cito: em psiquiatria, as coisas comportam-se de outro modo, não chegamos ainda a tal ponto. Não possuímos uma anatomia das psicoses, como temos uma anatomia patológica do fígado e do olho. Não podemos hoje contestar o fato de que o estudo da anatomia da cortiça cerebral é capaz de cooperar para o desenvolvimento da psiquiatria. Fim de citação. Para Spielmeyer, a anatomia do sistema nervoso, com suas técnicas de microscopia e coloração, exerce um papel fundamental na identificação de estruturas mórbidas do córtex cerebral, pois contribui para a posterior delimitação do quadro clínico. Porém, o neurohistologista de Munique sabe que tais técnicas se mostram muitas vezes ineficazes na clínica das psicoses. Nesse sentido, ele reconhece que a medicina mental ainda não teria sido capaz de avançar tanto quanto a medicina geral. Ao longo do século XIX, segundo Spielmeyer, os diversos pesquisadores lançaram as explicações anatômicas grosseiras, hipóteses sobre as localizações das funções psíquicas e nervosas. Os insucessos fizeram com que o saber anatômico sobre o cérebro retroagisse. Até a década de 1880, havia apenas um corante, o carmim, o que limitava a capacidade de identificação morfológica. Após a década de 1880, conseguiu-se colocar em evidência a baía de mielina, e Nissel desenvolveu um novo método de microscopia amplamente utilizado no século XX. Com as novas técnicas, acreditava-se ser possível diferenciar os quadros clínicos, como a paralisia geral e as demências. Porém, Spielmeyer explica que a identificação da lesão definitiva é insuficiente para se antever as particularidades do processo de destruição celular. Além disso, há muitas semelhanças na morbidade cortical de diversas doenças. As técnicas de coloração, a partir das quais novas substâncias químicas passaram a ser empregadas, embora insuficientes para delimitar os diferentes processos mórbidos, tiveram o mérito de desviar a neuropsiquiatria de pesquisas unilaterais guiadas apenas por sintomas específicos. Ainda de acordo com Spielmeyer, passou-se a analisar a soma de diversas alterações dos constituintes histológicos do córtex, assim como a medicina clínica passou a observar o soma no conjunto de sintomas. Para Spielmeyer, Kaplan foi fundamental para essa reorientação dos estudos psiquiátricos, que os estudos psiquiátricos pudessem constituir uma nova clínica das doenças nervosas e mentais a partir dos anos 1890. A partir de então, as modificações anatômicas passaram a ser observadas, levando-se em conta fatores patológicos, endógenos e exógenos, bem como as forças de defesa e regeneração. Se, por um lado, a neurologia avançou na explicação das funções da localização anatômica, a partir de conhecimento fisiológico do sistema nervoso, por outro lado, sabe-se mais sobre como isso ocorre na medula espinhal, no córtex cerebral, salvo exceções como nos centros da motilidade da visão. Sobretudo, diz-nos Spielmeyer, sabe-se pouco sobre as funções psíquicas. Porém, tais limitações não podem, segundo Spielmeyer, fazer reviver o infindável debate sobre corpo e alma, ou a chamada, abro aspas, mitologia do cérebro, fecho aspas. Mesmo reconhecendo os limites da anatomia patológica do sistema nervoso, Spielmeyer exalta que foi necessário percorrer um longo percurso até que Franz Nissel apresentasse suas técnicas de microscopia. Segundo Spielmeyer, foi somente quando os médicos abandonaram, abro aspas, considerações morais, fecha aspas, e, abro aspas, especulações psicológicas estéreis, fecha aspas, que se tornou possível fazer da neuropsiquiatria, grifo, uma ciência da natureza. Em suma, pode-se dizer que Spielmeyer estava totalmente alinhado com as bases campbellianas na explicação das doenças nervosas e mentais.
isto é, com a ideia de entidades naturais diferenciáveis através da combinação entre observação clínica e ciências auxiliares, sem hierarquização do conhecimento e sem determinismos biológicos na prática médica. A primeira conferência de Spielmeyer foi publicada em 2 partes. Na segunda parte, o neuropatologista de Munique lembra conhecimentos em histopatologia do sistema, que conhecimentos de histopatologia dependem estritamente do desenvolvimento da técnica. Por essa razão, ele dedicou a segunda parte de sua fala a esse tema. Infelizmente, não terei tempo para aprofundar essa parte. Cito apenas que Spielmeyer destacou 2 métodos de coloração, a da baía de mielina e das células ganglionares. Com a coloração da baía de mielina, os histologistas deram importantes contribuições ao diagnóstico da paralisia geral. No que tange às novas técnicas laboratoriais, deve-se observar a importância da química no trabalho experimental e na constituição de protocolos laboratoriais. Essa questão não toca apenas na forma de fazer ciência, mas também é algo que está no plano de fundo, isto é, a poderosa indústria química e farmacológica alemã. Por meio da química e dos instrumentos laboratoriais, a ciência alemã se encontrava com a técnica e com a indústria e suas tecnologias. Em relação à diplomacia alemã, com a vida de Spielmeyer, encontramos um dos capítulos mais importantes da apropriação da medicina alemã, medicina mental alemã, pela cultura política, isto é, pela diplomacia oficial da Alemanha para o Brasil. As palestras desse cientista alemão faziam parte de um esforço maior de propaganda germânica no Brasil e dos interesses econômicos da indústria, né, principalmente farmacológica, e do comércio exterior. A longa lista de inscritos no curso é dado como revelador do sucesso do empreendimento. Além disso, Spielmeyer dirigiu um instituto que havia se tornado internacionalmente modelar, o que significa, em termos da cultura política, uma ação de grande potencial de sucesso, o que de fato se revelou. Bom, vou ficar por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Eu não conhecia este personagem. Muito interessante o teu trabalho, Pedro. Muito obrigado. Sí, muy interesante, Pedro. Conocía los archivos brasileños de neuratría por un trabajo que hizo la profesora Cristina Facchinetti, y de ahí siempre me parecieron bastante interesantes, como un documento para analizar. Muy interesante esos archivos que has tomado. É uma fonte muito rica, né? Então, se você quiser estudar a circulação do conhecimento médico, psicológico da época, né? Essas instituições tinham sessões. E ali você tinha, por exemplo, quando chegava um pesquisador estrangeiro, eles eram convidados, né, fazer uma sessão extraordinária, eram convidados a falar, né, e, portanto, é um material muito rico, né? As revistas, através da história intelectual, que é uma outra vertente que eu trabalho, não só com a história transnacional, elas têm essa característica, né? Tem um historiador britânico que chama, né, o trabalho das revistas, né, como uma comunidade argumentativa. Ali você consegue, através de um denominador comum, né, ou seja, como base comum, né, você observar, né, como esses intelectuais interagiam, como eles também rivalizavam, né, porque essas comunidades não significa que aqueles que publicavam numa determinada revista, que todos aqueles estavam concordando, não havia nenhuma divergência. Sim. A questão é que a divergência ela tinha que ter um limite, né? Então, porque senão você rompe essa comunidade argumentativa e aí geralmente tem que formar uma outra revista, por exemplo, né? Então, essas conferências do Spielmeyer, elas foram publicadas nessa revista, assim como outros médicos estrangeiros que vieram para o Brasil, né, e que, enfim, apresentaram cursos, deram palestras, e muitas vezes os trabalhos eram publicados também nesse periódico. ¿Alguien más tiene una pregunta, comentario?
Você citou os anos 30, né, como período, né? Uhum. Alguma relação com o Estado, alguma coisa desse sentido? Não, Pedro? Muita relação, né? O que eu basicamente observei é que esses intelectuais do lado do Brasil, eles estavam muito associados à estrutura estatal da Primeira República, né? Então havia todo um jogo político, vamos dizer assim, que um sociólogo brasileiro chamado Miceli, ele fala o seguinte, que esses intelectuais eles estavam cooptados pela máquina política brasileira da Primeira República, né? Isso quer dizer, né, basicamente, a forma como esses intelectuais eles conseguiam negociar investimentos para reformar suas instituições ou para financiar viagens no exterior, fazia parte, portanto, desse jogo político da Primeira República. E do lado da Alemanha, também uma relação muito forte com a política, porque os alemães eles passaram por muitas dificuldades depois da Primeira Guerra, né? E uma historiografia mais recente dos últimos, vamos dizer assim, 20 anos, né? Mais ou menos, né? Mostra como que a ciência, né, alemã ela serviu como um instrumento dessa política cultural exterior, ou seja, da diplomacia oficial do país, né? Através de uma reforma do Ministério do Exterior alemão, depois da Primeira Guerra, e, portanto, assim, eles estavam interessados em, né, intelectuais latino-americanos que tivessem afinidade com a Alemanha, germanófilos de modo geral, né, e, portanto, que ajudassem a romper com toda a propaganda anti-alemã que foi fomentada desde a Primeira Guerra, né, e, portanto, recuperar o prestígio do país e atender, em paralelo, em consequência, aos interesses econômicos, né, já que a Alemanha também estava em muita dificuldade, né. Então, isso se observa tanto nos anos 20 quanto nos anos 30 com os nazistas, né? Os nazistas também desenvolveram uma política cultural exterior para o Brasil, né? A partir da qual também um intercâmbio, né, acadêmico, né, científico também pode ser estudado, né? E aí, assim, esse tem a ver com o meu livro, né, que saiu agora em 2018 pela Fiocruz e pela PUC, né? Se vocês tiverem interesse, né, chama Clínica, Laboratório e Eugenia, uma história transnacional das relações Brasil e Alemanha. Na segunda parte do livro, então, eu vou me dedicar mais a esse período da época do nazismo também, e mostrando como que isso tem mais a ver, vamos dizer assim, com uma mudança de enfoque no âmbito da medicina mental pelo fortalecimento da eugenia, no caso da Alemanha, da higiene racial. E aí só uma questão, o Estado Novo e o Getúlio na mesma balada ou alguma contradição aí? O que é interessante é que, no caso do Estado Novo, né, com o fortalecimento da eugenia, né, a gente não observa uma mesma, digamos assim, um mesmo apoio financeiro institucional que ocorre na Alemanha do Hitler, né? Então, assim, as políticas eugênicas, né, elas não foram institucionalizadas, né? Ou seja, teve uma discussão da Constituição de 34 e de uma série de leis, né? E os intelectuais que defendiam medidas mais radicais, como a esterilização, não conseguiram o apoio do Estado de Vargas e depois de 37 do Estado 37. Novo para imitar políticas, né, para implementar políticas semelhantes que haviam na Alemanha. Basicamente isso. Obrigado. Eu que agradeço. Bueno, Pedro, obrigado. Muito interessante su exposición. Bueno, vamos a continuar con el trabajo titulado Epilepsia, locura y criminalidad en el Puerto Rico de finales del siglo XIX, un estudio de caso por Sofía González Rivera. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, deseo, ¿me escuchan, no? Buenas tardes. Perfecto. En primer lugar, deseo presentarme, como dijo el moderador. Mi nombre es Sofía González Rivera. Soy psicóloga e historiadora y trabajo en la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan, Puerto Rico. Y en el día de hoy deseo exponer algunas nociones sobre la epilepsia, la locura y la criminalidad que se discutieron entre la clase médica puertorriqueña a finales del siglo XIX a raíz de un asesinato muy difundido en la prensa de la época. El 9 de agosto de 1892,
En el municipio de Juana Díaz, al sur de la isla, Francisco Corchado, de 30 años de edad, mató a machetazos a María Costa, su compañera consensual. Según reseña el periódico La Democracia, Corchado era un jornalero, soltero, hijo natural, no tenía instrucción ni antecedentes penales. El informe pericial del crimen de las Lomas, como se conoció a ese homicidio, recoge las observaciones y los razonamientos que 2 médicos forenses realizaron sobre el asesino, y en el cual finalmente concluyen que Corchado no era responsable de sus actos durante el crimen por hallarse bajo un ataque de locura epiléptica. Cabe señalar que la evaluación no estuvo exenta de dificultades y encontronazos burocráticos, con el fin de disponer de un espacio apropiado para el examen de Corchado y obtener una segunda opinión médica de los alienistas que trabajaban en el manicomio. Los forenses solicitaron al tribunal su traslado desde la cárcel al manicomio. La respuesta gubernamental no fue favorable. En ese momento, la locura de Corchado era una mera hipótesis. La valoración debía realizarse en la cárcel y no en la casa de locos de la provincia. Durante 3 meses, los médicos visitaron la cárcel para evaluar al inculpado. A falta de enfermeras y loqueros, los cabos de la prisión e internos condenados auxiliaron en las observaciones. Tomando en consideración los dictámenes de la audiencia o el tribunal, los galenos detallan en su exposición las diferencias entre un acto criminal o acto responsable y la locura, acto no responsable. A partir de las ideas del médico legista Legrand Dussault en su obra La locura ante los tribunales, y el español Pedro Mata en Criterio Médico Psicológico Diferencial de la Pasión y la Locura, de 1868, los forenses plantean las bases que distinguen un acto irresponsable de uno responsable, los cuales vamos a resumir a continuación. En la perpetración del acto irresponsable no se toman precauciones propias de los criminales, o sea, se comete el atentado frente a testigos. Número 2, no hay motivos para cometer el crimen. No se recobra la calma fácilmente. Usualmente no hay cómplices. No hay una historia delictiva. No se huye del castigo. No hay remordimientos. Se mata por matar. No hay un plan, y si lo hay, es descabellado. Y según se desprende del informe, todos estos criterios lo cumplía Francisco Corchado. Siguiendo la perspectiva degeneracionista, los médicos atribuyen el comportamiento agresivo de Corchado a un desequilibrio mental de origen hereditario. La historia familiar del imputado revelaba un pasado disfuncional a lo largo de varias generaciones. Comenzaba con la enajenación y el suicidio del padre, pasaba por el histerismo y la demencia de las hermanas, llegando a la imbecilidad del denunciado. El acusado provenía de una familia que había degenerado, había heredado la locura y sin posibilidad de eludir su suerte, delinquió debido al impulso transmitido. Esta carga en la predisposición hereditaria fue recalcada por los galenos en sus alocuciones y escritos sobre el caso. Una vez la degeneración maduraba en una familia, el nefasto desenlace era inevitable. Corchado, y cito, tuvo un acceso de locura impulsiva que encadenó su voluntad y dominó su libre albedrío, llevándolo a cometer un acto voluntario sin conciencia de él y responsabilidad de sus actos. La degeneración de Corchado, según los médicos, había llegado al grado de imbecilidad, característica indicativa de las últimas etapas de degradación familiar. Sobre el grado de imbecilidad de Corchado, el médico titular de Juana Díaz afirmaría lo siguiente, y cito, es de escasa inteligencia
tiene borrados los recuerdos de la infancia y de las épocas anteriores de su vida, y piensa y discierne con marcada lentitud como un imbécil, siendo poco menos que nulos sus sentimientos. Los médicos, en la evaluación, igualmente observaron los rasgos físicos. Hay que recordar que el valorar los rasgos físicos corporales es una práctica común entre los degeneracionistas. Se miró la fisionomía, se tomó en consideración la forma del cráneo y las enfermedades físicas no fueron pasadas por alto. El informe detalla que Corchado era un hombre joven, con un semblante que denotaba insuficiencia de alimentación. Tenía una complexión y musculatura endeble. Su cabeza presentaba cierto grado de asimetría, defecto que también se reflejaba en la bóveda palatina y en la defectuosísima implantación de sus dientes. Los pabellones de sus orejas eran pequeños en extremos. Además de los médicos forenses, este caso contó con el peritaje de 3 galenos que laboraban en el manicomio insular. Hubo consenso entre todos. Corchado padecía de locura epiléptica, la cual, debido a su origen hereditario, era más violenta que una epilepsia producto de un episodio circunstancial, y por ello grave y difícil de curar. La herencia empeoraba cualquier enfermedad, convirtiéndola en una patología con una menor posibilidad de recuperación. La sintomatología específica de la locura epiléptica también fue detallada en el informe. Indiferencia ante el entorno, impulsividad, problemas de memoria, deterioro mental, insensibilidad moral, convulsiones de una duración relativamente corta que se revelaban en grado superlativo en el imputado. Las condiciones sociales, como la familia, su posición socioeconómica, sus costumbres, oficio y educación, de acuerdo a los galenos, no estaban relacionadas con el crimen. Solo, y cito, las condiciones que como triste legado heredara de su padre y la afección cerebral que ha servido sin duda alguna de causa predisponente. Debido a la enfermedad mental, Corchado debía ser aislado en una casa para dementes para su asistencia y vigilancia continua. Esas fueron las recomendaciones de los médicos. El pronóstico, de acuerdo a estos, no era alentador. La locura epiléptica del acusado era incurable. Debido a su impulsividad y los ataques violentos que caracterizaban su condición, pertenecía a la clase de trastornados peligrosos. El acercamiento degeneracionista y organicista fue admitido por el tribunal. Así, en la sentencia absolutoria de Corchado, la audiencia acoge las conclusiones sobre la herencia y su relación entre los problemas fisiológicos y los trastornos mentales. Por ejemplo, la Corte admite una condición o la conexión entre las condiciones gastrointestinales y gastrohepáticas y una debilidad extrema en el sistema nervioso. Las dificultades digestivas modificaban el sistema nervioso y esto a su vez causaba lesiones cerebrales y por ende afectaba las facultades mentales. De la misma manera, el tribunal acogió las recomendaciones médicas sobre en el veredicto dictado por el tribunal. Se certificó que Corchado padecía de locura epiléptica hereditaria. Antes, durante y después del homicidio, el imputado estaba loco y por ende no era responsable de sus actos. El dictamen inicialmente considerado por la audiencia, 12 años de cárcel y el pago de 5.000 pesetas para indemnizar a los familiares del occiso, fue modificado. Corchado fue internado en el asilo manicomio, del cual no podía salir sin autorización previa del tribunal. A partir de casos como este, la clase médica puertorriqueña adelanta su posicionamiento como poseedora de un saber que hace factible distinguir entre lo criminal y la locura. Se acreditan como profesionales, ¿verdad?, con un conocimiento, métodos y agudeza perceptual clínica que solo es posible alcanzar a través de un adiestramiento universitario.
La sentencia judicial publicada en el periódico La Democracia el 23 de octubre de 1894 confirma este planteamiento. En este se lee que luego del análisis presentado por los médicos, la judicatura no puede menos que llevar al ánimo al pleno convencimiento de la irresponsabilidad del procesado, exponiéndose en la sentencia que el informe médico pericial tenía en todos los casos el valor de la respetabilidad y la ciencia que las emite. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sofía. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentarios sobre la exposición de Sofia? Eu gostaria de dizer que dia 9 de agosto foi o dia em que eu nasci. Esse cenário, né, ainda é muito comum, né, de um diagnóstico com essas características, né? Eu, logo que me formei na universidade, tive a oportunidade de trabalhar numa instituição psiquiátrica, né? E a descrição não é muito diferente, né? É uma descrição fenomenológica, né? E dentro de uma episteme ainda marcada por toda essa perspectiva ideológica, né? Eugenista. É um pouco isso que na República Velha, aqui no Brasil, também fez parte de um cenário, né, de segregação, principalmente daquelas populações mais pobres e também etnicamente distintas, né, dos povos originários. Assim. O Brasil foi um país da escravidão, né? Então, nesse lugar da instituição psiquiátrica, normalmente, ou em grande parte, é a população pobre, né, e desvalida, vamos dizer assim, de recursos e condições de ter uma vida digna, né? Esse papel, vamos dizer assim, coercivo e segregador, né, tanto da perspectiva médica como jurídica, né? Nesse sentido, o trabalho da história é um trabalho no sentido também de verificar o que não devemos seguir, né, ou copiar, porque são coisas que dizem respeito a um passado cruel, né, de segregação. Posso colocar uma questão? Claro. Será que você poderia falar, nesse caso, né, sobre as bases, quais são as bases epistemológicas do pensamento degeneracionista em Porto Rico, neste caso, se estavam, por exemplo, trabalhando com Morel ou com Lombroso, que ha encontrado em tu pesquisa sobre isso? Parten de la obra de Morel y no de la obra de Lombroso, porque en este momento en España las ideas de Lombroso no eran aceptadas. De hecho, los psiquiatras que examinan este caso anteriormente habían tenido a su cargo la evaluación de una mujer que había asesinado a su hijo, e intentan en la corte utilizar las ideas de Lombroso, y la corte, bueno, la judicatura, la audiencia, se los rechazó. Y lo que plantea el informe de este caso previo es que, primero que nada, las ideas de Lombroso no estaban aceptadas en España, y en ese momento nosotros éramos colonia de España, y que las ideas de Lombroso no tenían un fuerte apoyo de la ciencia, ¿verdad? Una fuerte base empírica. Así que los médicos, que en ese caso, no en el anterior, utilizaron las ideas de Lombroso, sencillamente su postura no prevaleció. Al final lo que obtienen es
un regaño, si usted quiere verlo así, ¿verdad? Donde le indican a los forenses que en una próxima ocasión dejen a un lado las ideas de Lombroso y se limiten, ¿verdad?, a lo que la Corte deseaba, que eso es lo que yo planteé al principio sobre Mata, ¿verdad? Y las ideas de Mata de cómo diferenciar a un criminal de un loco. Esa debía ser la base o el argumento que debían seguir en el caso. Puedo decir que en este caso, y en general en Puerto Rico, las principales ideas teóricas provenían de España y Francia, porque acá en Brasil la medicina francesa era muy, muy fuerte en el siglo XIX. Así que... Sí, bien, la regulación va a venir de España. Somos colonia española, así que la regulación de todo va a venir de España. Pero los médicos puertorriqueños en esa época estudiaron en España, muchos también estudiaron en Francia. Así que van a traer, ¿verdad?, o van a exportar las ideas de los psiquiatras franceses, al igual que de los médicos españoles. Bueno, Sofía, muchas gracias por tu exposición. La encuentro tremendamente valiosa, así como Alcides situaba un ejemplo desde Brasil. Acá en Colombia, en mi país de origen, tuvimos un caso muy parecido, pero digamos, fue muy interesante porque muchos de los delitos que cometió ese delito era un dueño de un gran medio de comunicación, y el abogado que ejerció la defensa se convirtió en un gran caudillo político liberal llamado Jorge Eliezer Gaitán, y él defendió las ideas basadas en Garófalo y Lombroso, precisamente, que se había ido a formar a Italia, y utilizó la idea de ira e intenso dolor, que había actuado por ira, por amor, por celos, precisamente, que había sufrido porque había encontrado a aquel dueño de ese periódico prestante en las manos con su esposa, ¿no? Y eso le dio un ataque de ira y lo asesinó. Y claro, ese fue el primer debate en Colombia donde públicamente aparecen las ideas psiquiátricas, higienistas, de manera que lo encuentro un parecido con el caso del crimen de las Lomas, ¿no?, que nos presentaste aquí de manera muy interesante. Hay que aclarar que los médicos en su práctica privada sí utilizaban a Lombroso, pero en las cortes no estaba permitido. Ya. Por lo menos en este momento. Interesante. Bueno, compañeros, caros colegas, espero que haya sido una tarde maravillosa. Yo la pasé bastante bien. Me llevo aquí pues grandes conocimientos, unas exposiciones tremendamente ricas, rigurosas, y bueno, espero también hayan tenido esta misma experiencia, ¿no? Entonces vamos a dar por terminado este grupo de trabajo y bueno, muchos abrazos, ojalá se estén pasando muy bien. Muito bem, me despeço de todos também e até a próxima. Abraço, até a próxima. Até a próxima aí, pessoal. Ótimos trabalhos. Até a próxima, obrigado. Obrigado.